Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre o que pensam os dualistas a respeito da realidade. Nós vimos nos vídeos anteriores o que pensam em materialismo, né? Na teoria do Berkeley, principalmente, e depois vimos o que pensam os materialistas. E agora vamos falar um pouquinho sobre os dualistas. Os dualistas eles acreditam que existem as duas coisas, o mundo imaterial e o mundo material. O primeiro grande dualista que podemos citar é o Platão. Platão ele vai dizer que existem dois mundos, existe o mundo das ideias e o mundo em que vivemos. O mundo das ideias é o mundo perfeito, o mundo imaterial, e o mundo em que vivemos é o mundo material. E ele vai fazer essa divisão, inclusive, sobre o próprio ser humano. Existe a alma, que é eterna e que tem acesso ao mundo das ideias, e existe o corpo, que é finito, que vive na matéria, que faz parte da matéria. Então, Platão ele vai dizer que existem essas duas realidades. Existe a realidade eterna e perfeita e a realidade imperfeita e material. E o ser humano, inclusive, faz parte dessas duas realidades. A alma faz parte do mundo perfeito, enquanto o corpo faz parte do mundo material imperfeito. Outro grande dualista é o Descartes, que ele é considerado o pai da filosofia moderna, do século XVI, século XVI. E ele vai dizer que existe o ser humano possui mente e corpo separadamente. A mente é onde estão os pensamentos, e ela não é algo físico, porque os pensamentos não são físicos, enquanto o corpo é algo material e físico e é onde ficam as nossas sensações. Para ele, o corpo humano pode ser estudado, porque é algo biológico, físico e material, mas a mente ela deve ser estudada de maneira diferente, já que ela não é algo material. E ele vai dizer que existem então essas duas realidades, a mente humana e o corpo. E ampliando isso para o plano do mundo como um todo, ele vai dizer que Deus criou a matéria, criou o mundo material e nos criou também da matéria, mas também nos colocou a mente, que é algo que outros seres vivos não possuem. Somente o ser humano possui essa mente capaz de ter acesso à razão. Então, basicamente, existe algo material, que é o mundo e tudo que existe aqui de matéria, e existe algo imaterial, que é a mente de Deus, e Deus, como um todo, é imaterial, e a nossa alma, a nossa mente, né? Ele não vai dizer a palavra alma, mas a nossa mente seria algo imaterial, que compartilharia com a imaterialidade de Deus. Então, basicamente, é isso que os dualistas vão pensar, né? Ao contrário dos outros dois anteriores que a gente viu, né, do imaterialismo e do materialismo. Ele faz uma junção das duas coisas, né? Enquanto uns pensam que existe só matéria, os outros que não existem a matéria, eles fazem e dizem que os dois existem. Os principais problemas do dualismo é que é muito difícil você compreender como que algo material se relaciona com algo imaterial, que é justamente o problema que o Berkeley, lá no primeiro vídeo que eu fiz sobre o que é a realidade, ele vai questionar como que a mente, que é imaterial, tem acesso à matéria, se a matéria é diferente dela. E esse é um problema que vai ficar, para os dualistas, não fica resolvido, porque eles vão dizer, por exemplo, que a glândula pineal no cérebro, no caso do Descartes e de outros, é a responsável por fazer a relação entre mente e corpo. Mas isso não fica comprovado e não fica resolvido. Então ela vai ter esses problemas para justificar como que a matéria se relaciona com algo imaterial e vice-versa. Inclusive como Deus, que é algo imaterial e perfeito, teria criado algo material. Então isso vai ficar sem ser resolvido por essa teoria dualista, mas se mostra uma teoria interessante para explicar uma possível junção das duas ideias, embora ainda com suas imperfeições. Então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo, até mais.